Boa noite, iniciamos a nossa web do dia 20 de setembro de 2022 para o evento 817265 na UC de Fundamentos Mecânicos. Então vamos lá, pessoal, conforme combinado, né? Hoje é aula de dúvidas e anteriormente passar aqui um pouquinho dos cálculos que a gente vai realizar, né? Então esse é um capítulo do livro, um dos que faltava a gente trabalhar, que seriam os cálculos aplicados. Então eles vão ser trabalhados dentro das nossas SAPs. Um dos conteúdos trabalhados. Fala, Maurício. Não, tá, beleza. Eu estava copiando essa parte aí. Eu já tenho ela mais ou menos copiado um bom trecho dela. Estudado, né? São todas as contas aqui. A questão do equilíbrio. Um exemplo aí, vocês estão vendo um ponto de apoio, né? Que seria. Não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, creio que não. Mas esse preto com os traços na diagonal, isso é símbolo de solo, né? E tem um triângulo em cima dele. Então, esse triângulozinho aqui é um ponto de apoio. E aqui pode ser uma barra, são diversas peças. Vamos imaginar que seja uma barra. Tem uma força aplicada na ponta dela, que é F2 de 5 newtons. Então, força é sempre newton, que é a unidade de força, que seria uma carga aplicada em um ponto. E a outra força é 2 newtons, e pode-se ver que está em equilíbrio. Então, como que a gente descobre o equilíbrio, né? Seja para isso ou para aplicações técnicas? O algebrismo é feito o seguinte: o momento, o que é momento? A força 1 está querendo rotacionar a barra no sentido anti-horário. Imagina que se a barra pudesse girar, que não fosse o solo aqui embaixo. Se ela pudesse girar... Cortou o áudio. Está cortando o áudio. O áudio tá sem áudio. Vê se voltou. Voltou. Teste. Voltou, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Agora estou ouvindo. Beleza, então. Voltando lá. Então, o que seria o momento? Imagina que esse ponto de apoio aqui sobre o cone, né, é um ponto fixo. Então, a barra giraria em torno dele. A força F1 está aplicando ali naquele ponto, vai fazer a barra girar no sentido anti-horário. E a barra F2 no sentido horário. Então, é como se ela fosse girar igual um ponteiro de relógio. Aqui, porque tem um ponto fixo. Vai falar, Maurício? Não, está cortando o áudio de novo. Para os demais também? Não, o meu não. Você falou da F1, cortou o áudio. Será que está chovendo aí na sua região, Maurício? Gostaria muito. Então vamos lá. O F1 ele vai aplicar essa força para o sentido anti-horário, né? Para gerar barra no sentido anti-horário. E o F2 para o sentido horário. E para manter esse equilíbrio, como que é feito esse cálculo? São momentos. Então o somatório do momento 1 é de acordo com a força 1. Pode ver que a setinha está indicando sentido anti-horário. Ele tem que ser igual ao somatório do momento 2, tem até a setinha indicando que é o momento horário. Então, os momentos é feita a multiplicação de força vezes o braço. O braço é a distância até o ponto de apoio. Para os demais também? Tá tranquilo aí, Cleomar? Mas o meu tá cortando. Normal. Maurício, então, será que é a sua internet aí? Pode ser Eu vou internet. desligar meu microfone para ver se é o microfone. Beleza. Você vai dando feedback aí. Então, para ter esse equilíbrio, né, você vai multiplicar a força vezes o braço, que é essa distância do ponto de atuação da força, né, que seria o F1, até, né, a distância até o ponto de apoio, que é o ponto fixo, que ali tem 10 metros, né? Então, se multiplica 2 newton vezes 10 metros, que isso também muito já tem ciência aqui, isso é torque, né? A gente vai ver na frente. Então, newton metro é a unidade de torque. A gente vai abordar. E aqui ele é igual à multiplicação do outro, que é 5 newtons vezes 4 metros, que é a distância do ponto de atuação da força F2 até o ponto de apoio. Então, multiplicando 2 vezes 10 dá 20 e 5 vezes 4 também dá 20. Com isso, você passa, né, um 20 para o outro lado, subtrai e vai ter o zero. Se o somatório dos momentos é igual a zero, o seu
sistema está em equilíbrio. Pessoal da área de civil aí, máquinas estáticas, né? Os somatórios aí de momentos tem que ser zero. A força tem que ser nula. Porque se não for nulo, aí se for prédio vai estar caindo, vai estar rachando aí. Se for a máquina também estática, né? Já não vai estar mais estática. Então, para estruturas estáticas, o somatório sempre tem que ser zero. E aqui o momento de força, né? Aqui sim o nosso torque. Então, vocês já viram muitas vezes aí quando quer, como fala, retirar um parafuso. Igual nesse caso aqui, tá usando a chave de boca aí, né? Um parafuso sextavado e ela tem um braço de 0,5 metro. Quanto mais você aumenta esse braço, menor é a força que você tem que aplicar. Geralmente quando você vê alguém trocando pneu de caminhão, a chave de roda dos caras tem um braço gigantesco. Justamente porque o aperto do parafuso, né? Tem um torque bastante alto. E quanto maior o braço, menor a força. O exemplo é a chave de roda de carro também, quando você vai trocar. Quem tem a chave curtinha tem que fazer muito mais força do que quem tem a chave de roda mais longa. Então isso é torque, né? Como que é feito o torque? Da mesma forma que a gente fez o somatório dos momentos. É a força aplicada vezes o braço, né? Que é a distância até o ponto, nesse caso aqui, do parafuso, que é 0,5 metro. Então, para calcular o torque que vai ser exercido, com uma força aplicada de 30 newtons, né? A distância de 0,5 metro do parafuso, você tem um torque de 15 newton metro. Então, isso é um momento de força, né? Na questão de produção de rotação de um corpo. Então, os motores de carro aí, vocês já viram também, a Volks, né? Estampa nos carros dela lá 200 TSI, 250 TSI, e assim vai. E isso é o quanto de torque tem em newtons metros, né? O comum é usar quiloforça, né? Quiloforça por centímetro quadrado. O motor aí de 20, 25, né? Quiloforça de torque, quiloforça centímetro quadrado de torque, e na unidade do sistema internacional é Newton metro, que é o que a Volks trabalha hoje. Eu creio que a Jeep também começou a trabalhar com isso, que é aquele motor T270 deles lá. Então, para as condições de equilíbrio, para a gente finalizar, o somatório das forças horizontais tem que ser igual a zero, verticais tem que ser igual a zero, os momentos, né, tanto de torção quanto de flexão, tem que ser zero também. Alguém pegou o controle da aula aí. Deixa eu voltar. Eu achei que eu tinha resolvido isso. Foi eu que errei aqui, deu errado aqui. Sem problema, meu rei. Vou voltar a apresentação, só um segundo. Então, são as condições para equilíbrio. Então, aqui outro caso, né? Que também vai dar lá, ó, você tem uma força aplicada. A força V1, né? 65 newtons, a força V2, 15 newtons. E você tem as distâncias, né? 30 e 130. Para realizar o somatório dos momentos, tem que fazer o somatório dessas forças, né? Então, quando você pega o somatório das forças, tem duas forças aplicadas no mesmo sentido. Então, você faz o somatório delas, né? A força A vai ser de 80 newtons para equilibrar, porque tem 65 e 15, né? Vindo no sentido descendente ali na horizontal. Horizontal não, na vertical, né? E para isso você precisa de uma força de apoio para garantir que aquilo não sofra um cisalhamento. E aí é onde está o conezinho ali, está representado, né? Que seria a força A. Então ela tem que ser de 80, no sentido contrário às forças de 65 e de 15. E a outra condição é o somatório do momento, né? Multiplica 65 vezes 30, que é o braço, e isso tem que ser igual à multiplicação de 15 vezes 130. E aqui bateu, né? Os dois são iguais, passa para o outro lado, subtração de números iguais igual a zero. Então, com isso, você tem a sua estrutura em equilíbrio. Pressão, né? Uma outra unidade. Seria a pressão, é a aplicação de uma força sobre uma determinada área. Então, você vem, né?
e exerce, é até difícil falar, exerce uma pressão, que já é o nome. Então, você exerce uma força em determinada, vou exercer uma força de 10 newtons sobre uma área de 1 metro quadrado. Então, você tem uma pressão, né, que é a divisão 10 por 1, se já estiverem nas unidades certas, né, em newton em metro quadrado, vai dar pascal. Pascal é a unidade de pressão, tem diversas outras, né. Temos o bar, que é bastante comum também na nossa área. O pessoal de refrigeração lá usa bastante o PSI, né. Temos outras unidades também. Então, pressão é isso, apliquei uma força sobre uma determinada área. E aqui está, né, 1 pascal igual a 1 newton por metro quadrado. Um exemplo aqui, se a gente tiver um tempinho depois, vamos ficar um desafio para calcular a pressão, né? Está sendo aplicada uma força de 30 newtons sobre uma área aqui de 15 por 15. Vamos imaginar que seja algo milimétrico, né? Até quando eu fiz também, preparei, eu usei milímetros. Então, seria 15 milímetros por 15 milímetros. Para encontrar a área que está em metro quadrado, você faz a multiplicação. Multiplicando, né, esses valores, depois você converte para metro quadrado. Então, você vai ter 15 vezes 15, se eu não me engano, é 225 milímetros quadrados. Você converte para metro, que vai dar aí 0, acho que mais umas 3 casas, né? 225, e pega o valor de força, né? 30 dividido por 0,000225, você vai encontrar esse resultado em Pascal. Por estar com 3 casas depois da vírgula, provavelmente vai dar um número acima de 10 mil aí, dependendo, podendo passar até dos 100 mil. Deixa eu até procurar aqui, que eu tenho uma cola. Cadê? 133 mil seria o ponto, a pressão, né? 1 para o Euseu da esquerda. E o da direita a mesma coisa, vamos explicar 35 por 25, vai dar em milímetro quadrado. Aqui, ó, vai dar 0,00875. Depois disso, você pega e faz a divisão. Pega a força de 30, dividido por esse valor de S2 aqui, né, 0,000875, você vai ter a pressão de 34.285,71 pascal. Lembrando a conversão, né, porque no livro traz a resolução em bar. Então, Bar, traz em bar. Tá errado, eu inverti aqui, ó. Não, tá certo. Não, tá errado. Um bar é 10 mil pascal. Eu inverti aqui, ó, no meu slide. Vou aproveitar e vou até ajustar. Porque um bar é igual a 10 mil pascal e não um pascal igual a 10 mil bar. Eu fiz a inversão aí dos lados. Deixa eu subir aqui. Excelente. Então, um bar igual a 10 mil pascal. E aqui assim é feita a fórmula, né? No livro a gente vai encontrar em centímetro quadrado, porque Newton por centímetro quadrado é igual a bar. Newton por metro quadrado igual a pascal. Então tem essa questão das conversões também. Outro ponto, né, são as tensões. Tensão de tração que as peças sofrem. Deixa eu encontrar um objeto aqui que eu possa exemplificar. Vou até abrir minha câmera aqui. Deixa eu abrir aqui a câmera, não sei se está aparecendo para vocês. Momento de tração, o que seria? Quando tem uma força aplicada, não sei se vocês conseguem ver minha mão, puxando cada uma para um lado aqui, ó. Como se tivesse que delongando o material. A fita aqui, ó. Então, tração, você vai estar puxando ela, estou fazendo forças opostas, né? Então, o que acontece com as peças também? Elas vão ter uma certa deformação, né? Então ela vai perder um pouco da espessura dela. Então a tração, ela é a força de tração em um corpo com comprimento inicial, se estende e deforma-se conforme ocorre o aumento da intensidade da carga. E outra coisa, tem a questão da ductibilidade também. Tem materiais que conseguem sofrer essa deformação elástica por um certo tempo antes de ter a ruptura dela, né, de cisalhar, que é quebrar. E outros não conseguem tanto. Um exemplo, se você pega um alumínio e vai aplicando tração, ele consegue esticando até que diminui a espessura dele, né? Não muito. E ele tem a ruptura. Agora, se você pegar uma cerâmica, né, um material cerâmico, por exemplo,
um prato e esticar, ele vai quebrar rapidamente, porque ele não tem a capacidade de se deformar, né? A capacidade elástica do material. Oi, José tá me chamando? Eu estou testando a minha câmera para ver se ela está funcionando, quer dizer, o microfone, Sim. porque eu já tinha tentado falar. Anterior, sobre o contrapeso, aquela gangorra, né, quase com a gangorra, Sim. essas técnicas que o pessoal usa para fazer o contrapeso de elevador? Hoje o elevador ele está muito relacionado ao motor, né? Agora depende do tipo de elevador. Bom exemplo, um guindaste, né? Um guindaste ele já tem um contrapeso lá que é mais comum você ver, ou uma empilhadeira, né? Eles utilizam essas contas aqui justamente para manter o equilíbrio. Então por isso que tem uma carga máxima que suporta, entendeu? O elevador é de acordo com a cordoalha do aço. Então, cada aço tem uma espessura, tem um tipo de alma, né? Para as cordoalhas de aço. E aí elas suportam até uma certa carga. Depende da reação de apoio também. Então, o elevador já é um pouquinho diferente. Mas antigamente eu creio que era no contrapeso, né? E aí sim, é dessa forma que entra um pouco de, como fala, quando dinâmica, né? Coeficiente de atrito dinâmico. Já é um pouquinho mais complexo o cálculo, mas seria bem próximo a isso aqui, José. Ok. Tudo bem. Certo? Mas é isso. Isso aqui é para apoiar, por exemplo, uma viga, não sei se você está em casa, em prédio. Prédio utiliza essa conta aqui o tempo inteiro, que são as reações de apoio justamente para que suporte, né, a carga que vai estar aplicada no andar de cima ou em telhado, né, e assim vai. Certo? Entendi. Então, a tração a gente calcula a dilatação na SAP, não chega a ter tração, né? Mas a tração você consegue ver, né? O quanto está sofrendo e o quanto deforma. Isso é importante para quê? Tanto para a gente entender, né, a questão da elasticidade do material, né, que é a ductibilidade, ou a flexibilidade seria possível. Não é bem flexibilidade, não, tem que ser ductibilidade mesmo. E o quanto ele consegue se deformar. E até para cálculo de folgas, né, interposições, isso aqui dependendo do tipo de tensão que ele sofre, tem que ser calculado e encontrar esse coeficiente, né, que seria um percentual de deformação. Outra questão é a compressão. Se a tração eu estiquei para os dois lados, a compressão seria o contrário. Esse material não dá porque ele dobra, né? Mas voltando ao telefone, seria como se eu estivesse empurrando, né, as duas mãos para se encontrarem. Antes eu estava puxando elas separarem, né? Agora eu estou empurrando para elas se encontrarem. E aí você acaba, seria como um esmagamento, acho que seria trazendo para o mais lúdico, né? Você faz uma força para comprimir esse material. Então tem vários materiais que suportam bem esse tipo de coisa e tem outros materiais que rapidamente tem a sua ruptura, né? Então é a tensão oposta da tração, pois a força aplicada tende a comprimir o corpo de prova. Também acontece no sentido longitudinal do corpo de prova, mas tendendo a encurtá-lo. Então diminui, né? O outro alongava, né? Deformava, isso aqui vai fazer o encurtamento do material. Então um exemplo aqui, trouxe uma mesa, né? Com peso sobre ela, seus pés recebem um esforço de compressão, que é distribuído em cada milímetro quadrado de sua área. E uma prensa, né? Acho que o prensa é o mais próximo mesmo. E uma prensa, quando a peça é atingida pelo martelo, está recebendo uma força de compressão para que tome, né, a forma da matriz instalada na máquina, que a gente viu lá de estampagem, que alguém até citou o exemplo das peças dos carros, né? Fabricação dos carros lá. Então, sofre-se uma compressão. Outro tipo de tensão é a tensão cisalhante, né? Tensão de cisalhamento, que ela é aplicada na transversal. Então, uma eu tinha puxado, a outra eu tinha encurtado, eu vou ter que usar outro ambiente, é como se tivesse uma força assim, ó, direto que fizesse, dependendo do material. Nem sei se seria assim, é mais uma flexão, né? Quando ele tem dois apoios, que ele vai flambar, vai fazer uma espécie, como se tivesse dois apoios, ele flambaria assim, ó, faria uma barriga para dentro, né? A cisalhante é uma força de corte mesmo. Então é a que provoca ruptura no material. Então, por exemplo, você está esticando aí o seu corpo de prova, né? Vamos dizer um alumínio, chega um ponto que ele se separa, né, em duas partes. Então esse é o ponto de ruptura, o ponto de cisalhamento, que é onde ele se divide. Então é a força
que tende a cortá-lo, né? Não só a flambar, a cortar. Então, a tensão de cisalhamento é a relação entre a força cortante e a área transversal do corpo de prova. Aqui ele está mostrando o corpo de prova e as tensões que são fabricadas, né? Então, é comum em pinos, rebites, eixos e até parafusos serem cortados por esforços de cisalhamento. Isso a gente viu naquele exercício lá da mão francesa, né? Lembra aquele exercício lá dos parafusos, do apoio? Então, lá são as forças de cisalhamento que fizeram o corte do parafuso. E aqui a explicação dela, né? E como que ela é calculada. É a força cortante sobre a área transversal. A área transversal é como se você fizesse um corte no material. E a tensão de flexão. Aqui sim é que flamba, né? Então você tem os pontos de apoio. Essa tensão é muito comum aí nas vigas dos prédios, né? A tensão essa tensão aqui de compressão é comum nos pilares, né? Os pilares sofrerem questão da carga e as vigas é comum elas sofrerem a tensão de flexão, que apoia a carga em cima dela, tem os pontos de apoio nos pilares, né? E ela começa a flambar, que seria esse formatinho aqui, ó. Então a carga vem e faz ela flertir, né? Então, flexão, ao se aplicar um carregamento em uma viga ou eixo, constata-se que aparece no seu interior vários pontos que estarão recebendo as forças chamadas de tensão. Então, né, quando uma viga ou um eixo submetido a um esforço de carregamento ou carregamento à flexão, na parte superior da linha neutra, as fibras do material estão recebendo tensões normais de compressão, que seria nesse desenho de baixo aqui que está uma barriguinha assim, ó. A parte de cima ela está sendo comprimida e a parte de baixo ela está sendo alongada, né? Então ela sofre compressão nas linhas de cima e tração nas linhas de baixo. Então, enquanto a seção transversal da viga está recebendo a tensão de cisalhamento. Então aqui quando tem a tensão de flexão, em cima compressão, nas linhas de baixo estão alongando, né? Estão ficando maiores e no meio já está recebendo a tensão de cisalhamento aí para depois da flexão ela acabar tendo a ruptura, né? A divisão do material. E além disso temos a torção, né? Torção é quando você pega, por exemplo, numa ponta gira para o sentido horário e na outra, em vez de girar sentido horário, que seria o normal, gira o anti-horário. Então vai torcendo, o que a gente faz com a roupa, né? Quando lava, depois de lavar, faz torcer. Então aqui, ó, quando se prende uma barra pelas suas duas extremidades, se aplica nela, né, um binário de força em sentidos opostos, sofrerá uma torção em seu próprio eixo. Sua seção transversal será submetida a forças transversais de cisalhamento, provocada pelo momento torsor ou torque, que provocará uma tensão de uma tensão de torção ou cisalhamento. Essas poderão causar deformação da barra ou eixo, podendo chegar até o rompimento. Então, quando vai torcendo também tem a deformidade. Geralmente, quando torce, no meio a espessura acaba diminuindo, dependendo do material, que é até o momento que ela tem a ruptura. E nas bordas, né, você vai manter, ou às vezes tem até um acréscimo, porque esse material meio que ele se movimentaria. E isso aqui também é bastante perigoso, né, porque tem muitos materiais que não conseguem ter essa capacidade aí de ter a torção e eles têm a deformação rápida, né? Deforma e já tem a ruptura. Então, depois que tem a ruptura, é só choro e vela. E outro ponto também que a gente tem, né, na nossa SAP é a rotação para polias. Acho que eu não vou entrar muito na questão do texto, mas explicar para vocês que tem uma relação indireta entre a rotação das polias e o número de dentes de cada uma. Número de dente não, isso é para engrenagem. É rotação de polia e o rotação e o diâmetro. Eu já estava pensando nas engrenagens aqui, mas não vai ser o nosso caso, né? Então, para a polia, você tem a rotação da polia 1 sobre a rotação da polia 2 é igual ao diâmetro da polia 2 sobre o diâmetro da polia 1. Então, isso aqui tem uma relação direta. E foi isso que a gente calculou lá na SAP da questão dos centros, né? A gente encontra o L da tabela, né? O L da correia e vê se ela consegue ser utilizada naquele caso, né? Que ele está trocando. Então, as polias podem trabalhar tanto para redução quanto para ampliação da velocidade. Então, para a questão da redução,
Se você quer reduzir, né, a rotação da sua polia, você tem que colocar uma polia maior, né, que seria a polia movida, do que a polia motora. Então ali eu estou com a polia de 60, né? O pessoal está me ouvindo? Minha tela apagou aqui. Só um Beleza, tô segundo. ouvindo. Não, mas eu não estou vendo mais nada. Meu monitor desligou aqui. Você tá Só um aparecendo aqui pra segundo. nós. Vocês estão vendo eu subindo aí que eu estou procurando a tomada aqui que desencaixou. Só um segundo. Vou desligar a câmera aqui que eu não estou vendo. Só um segundo, pessoal. Problemas técnicos aqui ao vivo é desse jeito. Aí, voltei. Estão me ouvindo, né? Agora eu estou vendo a nossa web aqui, perdão aí pela pausa. Então, para você, quando quer reduzir, um exemplo, quero ter uma rotação menor, né? Você coloca a polia movida, né? Sempre maior do que a polia motora. E tem essa relação justamente, que é aquela fórmula que a gente conversou. Então, eu quero uma rotação de saída de 500 RPM e o meu motor, né, gira a 1440. Então, você consegue com a fórmula descobrir qual o diâmetro, né? Você pega o diâmetro da sua polia motora e vê, né, qual seria o diâmetro da polia movida para fazer o cálculo. E aqui do lado é a rotação para polia ampliação, né? Seria o aumento da rotação. Eu acabei errando também no título e vou ajustar aqui agora, no meu material que eu vou mandar para vocês aqui. Que é o seguinte, já é justamente o contrário, né? Se você quer ampliar, quer ter uma rotação maior, o que você precisa fazer? Colocar uma polia movida menor do que a polia motora, comum isso aqui em bicicleta, né? Não sei se alguém aqui da nossa turma gosta de pedalar, mas isso aqui na bicicleta é comum. Você tem chamam de coroa e pinhão, né? Ou coroa e cassete, já trazendo para a linguagem, para nossa linguagem, que a coroa é sempre muito maior do que o cassete da bicicleta, né? Que seria a polia movida. E o último assunto, né, da nossa SAP é a dilatação térmica. O que acontece? Os materiais que têm essa propriedade térmica melhor, né, ele pode sofrer essa dilatação. Alguns materiais sofrem maior intensidade, outros em menor intensidade. Tem diferenças, né? E também a questão do quanto de temperatura está sendo aumentado. Então aqui, né, a dilatação térmica ocorre com todos os materiais em maior ou menor intensidade, pois quando os materiais são expostos ao aumento da temperatura, seus átomos começam a se agitar e por isso ocupam mais espaço físico em sua estrutura, né? Ao se aquecer um arame de metal, é possível notar que ele terá seu comprimento aumentado e, se este for resfriado, haverá sua contração, né? Esse fenômeno é denominado de dilatação e contração dos sólidos. Então aqui tem a fórmula, né? Então o ΔL, que seria a variação, né, de comprimento, é igual ao índice de dilatação, se eu não me engano. Deixa eu até pegar uma cola aqui, que a fórmula está diferente. Se eu não me engano, é o índice de dilatação, esse primeiro valor, né? Aqui, não, é o comprimento inicial, é um L, caraca. Então é o comprimento, perdão, é o comprimento inicial, né? L0, colocaram um L minúsculo ali, é L0 vezes o coeficiente de dilatação do material vezes a variação de tempo, né? O ΔT. Então, para encontrar essa dilatação aqui tem um exemplo, né? Uma ponte em aço de 6 metros de comprimento interliga duas colunas em estrutura ao ar livre, variação de 40 a menos 40, né? Então, isso aí é algum país no... Aí é da SAP. Isso aqui já era da SAP que a gente tirou nessa matéria, né, Maurício? Da SAP 1. Exatamente, que foi para aliviar. Então, para calcular a dilatação, vocês iriam usar uma fórmula similar a essa. O Maurício calculou, eu lembro. Então, aqui tem uma variação de 40 positiva a 40 negativa, né? Então, você pega, como fala, todos esses dados e monta, né? O coeficiente de dilatação, o comprimento inicial, a temperatura
tanto inicial quanto a final. Aqui ele pegou os dois extremos, né? Até porque o elemento vai conviver as quatro estações sobre efeito dos intempéries, né? Que é uma ponte. E com isso ele encontrou que tem um diferencial de comprimento de 0,00576. Não sei quem já passou ali sobre o viaduto não, elevado sobre a perimetral norte, ali próximo ao Passeio das Águas. Vocês viram que lá o pessoal da engenharia não calculou muito bem isso aqui, né? Porque tem... Não sei quem já passou por lá. Já passei. Então vocês viram, quem passou por cima, né? Viu que tem vários desníveis, né? Entre uma placa e outra ali, onde vai fazer como fala, o ângulo, né? Para a pista seguir. Então ela sobe e depois desce. E esses ângulos aí tem a questão da dilatação térmica do concreto. E lá não ficou legal, porque quando você passa, você fica como se fosse pulando vários degraus, né? Não é degraus não, vários degrauzinhos. E isso é comum ver em estradas, né? Muito comum essa questão da dilatação e a importância desse cálculo, justamente para fazer a escolha de juntas, né? Tem junta de dilatação que justamente faz essa compensação, ou você calcular um material que não possa né, dilatar e contra o outro e os dois provocarem a própria ruptura, certo? Então aqui também é outro algebrismo que a gente trabalha. Então é para casar com as SAPs. Ficou alguma dúvida quanto a essa web aqui, esse primeiro momento? Nesse pedaço ainda não. Ainda não, né? Então vamos para as dúvidas verídicas. Só um detalhe, seguindo a parte do livro aí, eu fui até uma parte que fala de um exercício de um parafuso, tá? Que ele fala aqui, daí ele faz a força, aí depois tem um momento que ele vai comentando sobre o parafuso e ele usa uma constante. Essa constante me deixou na dúvida, porque na sala presencial a gente usa uma constante para rosca de 0,65. E aqui no cálculo ele usou uma... Deixa eu abrir o livro junto contigo aqui. Ele usou um cálculo. Ele colocou aqui, ó, de acordo com a norma DIN 933, o parafuso 58 MA 625 possui uma área útil de 17,89. Ele vai descendo o texto e quando ele começa a fazer as contas, aqui é onde está a constante, ele usa 1,2268. Sabe o que muda, Gil? Se eu não me engano, a nossa SAP lá, a gente calcula com o sistema inglês, né? Se eu não me engano, as nossas unidades estão no sistema inglês. E aqui provavelmente deve ter trabalhado com as unidades no sistema internacional. E aí muda os fatores. Deixa eu ver se é isso mesmo. Os valores também. Porque eu lembro que lá... 1,22 para 0,65. É, tá longe. Deixa eu procurar, que eu acho que eu vi algo assim quando eu estava lendo um livro. Eu tirei isso aqui do livro, por isso que eu estou falando. Eu deixei aqui Aham. Ele está logo debaixo depois dessa parte da placa da F30 Newton. Ah, sim. Deixa eu ver aqui. Descendo um pouco mais para baixo, aí tem a parte que ele fala do parafuso, que tem umas partes que eu pulei que não estava sintonizado no que eu ia estar fazendo. Eu vi aqui na DIN 933, né? Estou vendo aqui. Esse diferencial aqui vai ser justamente por isso que ele está usando um sistema internacional. Com a DIN 933. Tanto é que a fórmula para determinar o valor de DI é igual a DI menos 1,2268 vezes o passo, né? E na nossa lá era 0, por isso que eu estou falando, ficou uma coisa... Eu falei, mas é agora? Na verdade, as duas estão certas, Maurício. Aqui, se você pegar todos os dados que estão lá na nossa SAP e converter para o sistema internacional, que é tudo deixar em Newton, deixar tudo em
em Pascal, você vai usar essa constante aqui, certo? Agora, se você estiver trabalhando com ela que nem no outro lá no sistema inglês, que a gente estava usando KGF, estava usando as outras unidades, você vai usar aquele fator lá, o 0,6 alguma coisa, né? Então depende da unidade que você está trabalhando. Por isso que muda o fator. Então por isso que eu sempre digo, a gente tem que a gente tem sempre se atentar às unidades que a gente trabalha. Porque, por exemplo, eu tenho uma pressão de 1 bar e eu posso ter uma pressão de 1 pascal. Se eu jogar só o 1, imagina, 1 bar vale 10.000 pascal. Se eu jogar na conta só 1 e começar a trabalhar com todas as outras unidades no sistema internacional, no fim eu vou achar que esse 1 era pascal. E eu vou ter um resultado ali com um número 10.000 vezes menor, né? Se for multiplicação ou se for subtração e soma, você vai ter também um resultado diferente ali. Então, por isso que tem que sempre se atentar às unidades que estão sendo trabalhadas. Ok, Certo? não, ótimo. Já tirou minha dúvida. Mas Vamos não lá. deixei de anotar, porque eu falei, uai. Deixa eu compartilhar a tela que vocês vão ver também o que ele está falando. Que é aqui, né? 1,288 constante aqui, ó. Fórmula para determinar o valor DI. Igual a D menos 1,228 vezes o passo. Então aqui é porque ele está trabalhando, né? Pode ver que está tudo em, deixa eu ver aqui, milímetros, Newton, né? Vai estar tudo em Newton por milímetro quadrado. Termina em milímetro quadrado, por isso que eu estou falando. Aí depois da tensão, ele usa em quilograma-força lá, ó. Não, ele usa Newton. Ele só mostra que ela pode ser nessas unidades, entendeu? É Newton por milímetro quadrado. É, ele está usando o sistema internacional. O livro ele Isso, vai exatamente. estar todo no Eu te fui internacional. tirando daí. Exato. Não, show de bola. Esse aí você já fez, Maurício? Essa SAP do parafuso? Eu tô concluindo ela, por isso que eu tô falando. Aí surgiu. Ah, pode usar aquela fórmula lá para aquele caso. Agora esse aqui já é essa aqui. Então, se você for calcular lá nos Estados Unidos, você usa aquela fórmula lá que a gente está trabalhando na SAP. Se você for usar, deixa eu ver um país que usa o sistema internacional. Aqui o Brasil, né? O Brasil é para usar no fim, não usa que tudo vem de fora, né? Mas se fosse usar o que a gente define como padrão, aí você usaria essa aqui, ó. Então vai depender das unidades que você está trabalhando. Então aquela aqui mais já fez aquela SAP. Aquela SAP lá vai encontrar o parafuso, ele não suporta, né? Tanto é que já começa o problema justamente porque ele cisalhou, tem que mudar. Só que aí você não pode mudar para qualquer um, Você tem porque... duas opções, na verdade, né? Você muda o parafuso, você coloca mais parafuso. Também dá também. Só que lá você não pode fazer mais furo e nem alargar o furo. Se você colocar mais 2 parafusos, resolveu o problema. Resolve, exatamente. Só que lá você tem um fator que te complica, né? Que você não pode fazer mais furo e nem alargar. Que às vezes coloca um parafuso que suporta mais, né? Com a seção transversal maior, só que não pode. Então é aí que você vai ter que achar um material que tem um suporte, uma tensão de escoamento maior, né? Vai estar relacionado àquele 5,8. Comercialmente tem outros, né? Não posso dar resposta aqui na cara, mas vocês vão chegar nesse caminho, encontrar um que suporte. Beleza. Com relação a SAP 3, que para mim seria a SAP 1 agora, Sim. que é o da escala, aquela hora que eu falei para você do H7 Sim. e do H6, surgiu uma dúvida aqui para mim. Certo. Se eu olho na tabela, a tabela tem lá a parte de eixo e a parte de furos. Ok? Ok. Na tabela da parte de eixo, o H7
ele é de 0 a 0,12. E o H6 é de 0 a 0,08. Já no de furo, o H7 vai de 0 a 0,012 e o H6 de 0 a 0,08. Agora eu pergunto, qual que eu uso? Certo, estou aqui pegando a tabela também para estar sabendo o mesmo assunto. Então tem aqui ajuste para furo e ajuste de eixo, né? O ajuste de eixo. Certo. O ajuste de eixo, para mim, seria a parte do pino, que é o 6. Exato. Deixa eu baixar aqui para eu ver Aí também. claro, e a parte do furo é a da peça 5, que é o que tem um furo. Então, o H7 é do furo e o H6 é do eixo. Deixa eu só confirmar contigo aqui. A peça 5. Porque a pergunta está em cima da peça 5. Qual o valor de tolerância, qual a tolerância especificada na peça 5? O H7, que é lá do Certo. 5,32. Sim. Aí você calcula o 5,32, você vai achar entre 3 milímetros a 6 milímetros. Aí você vai lá na tabela e olha lá na tabela. Eu fiquei lá na dúvida. Eu falei, tem a tabela de eixo e tem a tabela de furo. E agora? É a tabela de furo ou é a tabela de eixo? E a Porque peça os dois 5, ela tem um... A peça 5, ela tem um furo, né? Então você vai usar de furo. Deixa eu ver, a peça 6 é um eixo. Aí você vai usar de eixo. A peça 6 é o eixo, é o pino, que é Isso. o eixo, né? Aham. É isso mesmo que você falou, Maurício, tá certo. Na 5 você vai usar a parte de furo e na 6 você vai usar a parte de eixo. Beleza. Tô vendo aqui agora, eu consegui pegar ela. Deixa eu abrir aqui e já compartilhar com vocês o que o Maurício está trazendo pra gente. Que é aqui, né? A peça 5, o furo, e a peça 6, o pino aqui, né? Que é o eixo. 5 é o fixador, né? Então aqui a pergunta é, na 17, qual o valor da tolerância, a tolerância especificada na peça 5H6, né? A peça 5 é H7, né? H7, eu já nem lembro mais. O valor da tolerância vai vir conferir aqui, ó. Então eu venho aqui, como é a peça 5, é um furo, eu venho na parte de baixo aqui, ó. De 3 a 6 milímetros, H7, 0 ou 0,012 positivo. Exatamente. E agora 0,012. a outra peça é o pino. Então o pino é H6, né? O pino é H6. Então aqui, ó, para responder, o valor da tolerância é 19. Ele vem aqui pro ajuste de eixo. Então, ele também é de 3 a 6? Mesma coisa, que é o mesmo diâmetro. É o mesmo? Então é de 0 a menos 0,012. Pode ver que os dois casam. Você reparou que o ajuste do eixo 0,012. casa com o ajuste do furo? Sim. Porque ele fica dentro disso aqui, né? Exato, você tá correto aí no seu desenvolvimento das contas, Maurício. Beleza. Vou corrigir aqui. Só alguém tem mais alguma dúvida? Maurício, tem outra? A parte de ampliação, a parte... Pegou a questão lá do parafuso, já sabe, já tem noção do que vai fazer. O parafuso, depois que calcular, que achou que a força é maior do que o que ele suporta, agora eu tenho que ir na tabela e achar o parafuso. Exato. Agora, nessa mesma SAP 1, tem o primeiro exercício aqui, que é o do mancal, que tem que fazer tem que fazer as 3 vistas dele e uma vista com corte total. Certo? Certo. Então, esse aqui eu vou fazer ainda. Na verdade, eu
Eu estou vendo esse desenho já faz um tempo na minha mão, não sabia de onde que ele estava encaixando. Eu Só que comecei a ler esse, de... Esse é o primeiro item da SAP 3. vocês fizeram no ano presencial, não fizeram? Porque aqui está dizendo que seria realizado lá. Você até Não, falou, eu estou vendo aqui. Primeiro passo é você pegar essa peça aqui Hum, e desenhar ela em 3 vistas e fazer o corte total. certo. A etapa 2 é... Presencial, não. Aqui, ó. Etapa 2 como técnico, você precisa identificar as peças que pertencem à etapa 1. Você está falando a 1, né? Estudará a interpretação, anexo 1, O desenho utilizando está para cima linhas. dessa etapa aí, ó. Está no primeiro anexo. Certo, Não, que não é esse não, é um outro. esse aqui, É ó. o do Mancal. Esse aí. Esse aqui era para ter sido feito lá Esse não, porque no presencial a gente fez outros desenhos, mas não fez esse, que a gente fez com corte também. Então foi isso, ele só trocou o desenho, mas foi trabalhado lá. Tá vendo aqui, ó? Essa etapa será realizada no momento presencial. Mas faz o seguinte, faz também e me envia. Não, os demais aí, ó, esse aqui é exercício extra, fixação. Se tiver apertado, se tiver arrochado, não preocupa com ele antes dos outros. Mas sobrou um tempo aí para treinar desenho, né? Tem esse mancal aí pra gente trabalhar. Tem outras peças também, né, no outro anexo lá. A gente fez junto, não fez uns? Fez, né, na aula passada. Acho que 3. Acho que foi 3. É que eu acabei indo até além, né? Que era para ser 3, fiz 5, eu acho. Foi na aula anterior ou foi Foi uma aula antes dessa? É, Não, antes, 2 aulas antes dessa. uma antes da anterior. Então tá gravado. Só voltar lá, quem quiser ter o caminho, já tá lá. Que eu lembro que o José e o Maurício que estavam respondendo ela, né? Passando cola pros demais. Mas fica umazinha, não vai matar ninguém não, certo? Só tenho mais alguma dúvida? Hoje era de dúvida, né? A gente aproveitou e trabalhou os cálculos ali, trazer o porquê também, né? Que às vezes a gente calcula e não sabe o porquê. Então, eram essas questões de tração, questão de torção, flexão, cisalhamento, dilatação, pressão e assim Algumas vai. coisas eu já trabalho, né? Algumas coisas relacionadas a isso eu já trabalho, que é com tração. Para alguns materiais eu tenho que fazer laudo, né? Então eu faço laudo de tração longitudinal e transversal até a ruptura para determinados produtos. Você chega a ensaiar, Maurício? Sim, eu tenho dinamômetro, eu tenho espessímetro, eu tenho que mandar espessura, eu tenho que mandar laudo em Newton, né? Eu mando em Newton. E você está falando isso aplicado à área têxtil, né? A área têxtil. E tem norma, por exemplo, a camisa que eu estou vestindo aqui tem uma norma, o quanto ela tem que suportar de tração? Claro. Rapaz. Não o que tem, mas sim como você fazer o ensaio. Às vezes quem manda determinada Resistência do material. especificação é quem está comprando. Aí eu preciso que o material suporte pelo menos até tanto. Aí você vai, faz alguns ensaios em cima dos materiais que você já tem e depois você bola algumas coisas para melhorar um pouco mais a resistência, caso ele não atinja. E isso influencia Por naquelas... exemplo, hoje eu fiz um outro desenvolvimento hoje de um produto e estava relacionando ele com um produto que eu fazia antes, né? Sim. Então eu estava vendo que eu adicionando um outro tipo de fibra, eu saí de 90 a 100 newtons para 280 newtons de resistência longitudinal. E a pergunta é, isso influencia, por exemplo, naquelas camisas, tem umas que você vai lavando e ela forma tipo uma saia na parte da cintura. Essa questão aí influencia nisso ou não?
A tração. Não, esse material é para quem usa para filtro, Ah, sim. para filtragem. Filtragem de líquido ou filtragem a ar, né? Entendi. Eu achava que isso tinha a resistência. Então é mais a trama mesmo, né, do tecido que faz ele ser Camisa mais. ou camiseta já usa mais malha, tecido, então a gente não trabalha isso, né? Entendi. É que quando vem texto na cabeça, o primeiro que vem é isso aí, cara. É o Não, claro. vestuário. A gente que mexe com não tecido e a parte técnica é diferente. Por exemplo, eu Entendi. faço um material que é para telha translúcida. Então, ela tem que ter uma resistência a seco e a úmido para aguentar o processo. Caraca, É agora um eu entendi material de então. 13, e é um material de 13 gramas por metro quadrado. É muito fino. Entendi. Qual que seus então você é da área têxtil, mas aplicado à área de construção civil. Seria mais Não, ou menos não, nessa linha ou tem várias vertentes aí? não, é produto técnico. Então, tem um Entendi. cliente que compra para fazer isso, tem clientes que compram para fazer outras coisas. Ah, Eu entendi. tenho cliente que compra para área automotiva. Certo. E aí você no seu dia a dia você realiza esses testes então, né? Para alguns Tração. clientes que pedem, eu tenho que fazer. Até a permeabilidade de ar eu tenho que fazer, que é quanto de ar passa pela o meu não tecido. Eu tenho Entendido. equipamento para fazer também. Aproveitando a experiência do Maurício, os demais, eu, o José, o Cleomar, o Leandro já realizaram ensaios aí, testes. Pergunto para vocês porque facilita isso a entender como fala? A entender os fenômenos, né, que a gente acabou de ver. Eu, na minha época de faculdade, o pessoal usava muito corpo de prova, né? E fazia tração, fazia compressão, fazia O que eu faço flexão, é corpo de prova também. Eu da mesma faço com forma, né? corpo de prova. Eu tenho que cortar ele ele tem uma medida, eu tenho que cortar ele de 5 centímetros por 25. Porque no dinamômetro a distância que eu tenho entre garras é de 20 ou de 200 milímetros. Sim. E aí você Aí eu, produz, né? eu coloco uma velocidade que é determinada pela norma. Então eu tenho que colocar uma velocidade para ele fazer a parte de tração, né? Que é onde ele começa a contar os valores a partir do momento que ele começa a trabalhar, até o momento de ruptura, Certo. tanto longitudinal e transversal. O José, o Cleomar, o Leandro, não sei se eles já trabalharam. Já? Esperar a resposta de vocês aí. Não. Trabalho na área têxtil, mas isso aí é novidade, ó. Ainda mais no Esses, tecido, não tecido. esses testes também, né? O José, o Uhum. Cleomar. Pergunto para Não, vocês, eu não não. porque a compressão é normal a gente ver, né? Tem vídeo na internet aí esmagando as coisas, né? Geralmente tem prensa aí esmagando melancia, aí começa a esmagar metal, aí na outra hora tá esmagando uns materiais bem gelatinosos aí, que eles brincam que é para fazer massagem, né, no cérebro. Então tem essas prensas, é normal a gente ver. Agora de tração, de flexão, aí se eu até queria trazê-los, mas até questão de direitos autorais, tudo mais, pedir para vocês aí fazerem um complemento, né, e a gente pesquisar no YouTube. Então aí teste de flexão, teste de tração, que eu acho que vai facilitar ainda mais vocês nessa questão de trazer, né, da teoria para a prática. Eu não sei se lá no Charuri tem todas essas máquinas também para fazer esses testes. Ué, Eu posso fazer um Sim, videozinho depois. é você que corrige as SAPs? sim. Ah, é? Tá bom. Pega leve, tá? vou, vou pegar. Geralmente, quem vem nas webs, não vou dizer que tem um sarrafo mais baixo, não, mas o professor lembra, entendeu? De quem participa da web, quem vem em todas, o professor sempre lembra. É, eu estou com muita dificuldade
Eu acho que eu não estou bem da memória, não, porque não estou retendo muito o assunto. Isso é legal. O seguinte, então, uma técnica, José, se reservar um horário, não sei como que é a sua agenda aí, mas fazer isso sempre no mesmo horário, se possível. Vamos dizer que você decide estudar às 18 horas todo dia. Fixe esse horário para o estudo, que aí o seu cérebro já vai biologicamente se programando para o momento. Para o momento, né? Exato. Eu estou meio... Os desenhos, até que a interpretação do desenho é difícil. Mas a parte de folgas, de rosca, não estou pegando legal. E outra coisa é a questão do algebrismo, né? Não sei se eu te interrompi, José, você ia falar mais? Não. Mas essa questão do algebrismo, o que que eu quero falar para vocês? Isso aí é normal a gente sentir um pouquinho, porque não sei quanto tempo aí vocês estão sem estar nessa prática de estar realizando cálculos toda hora, e aí o cérebro, né, até voltar a desenvolver aí tem as ligações neurais, né, para a área de cálculo, pode ser que esquente mesmo a máquina, José. Mas isso aí você vai treinando, daqui a pouco você está adaptado de novo. Eu estou com dificuldade, eu acho que é isso, sair do automático, né? Porque você vê as coisas tudo no automático. Aí, de repente, você tem que sair do automático e fazer os cálculos, e fazer as contas, voltar ao assunto para poder pegar direito as coisas. O meu problema é relembrar as coisas. Eu, às vezes, pego o material para estudar e é como se eu estivesse pegando naquele momento. Eu digo, caramba, eu não retive nada. E é como se fosse desconhecido. Eu acho que vou passar no médico para ver isso. Mas tem técnicas, né, para isso, para memória, para ajudar, fixar um horário, encontrar um ambiente, como fala, um ambiente tranquilo. Se possível, vou passar um segredo que eu usava na época de faculdade, estudante de dormir. Não sei se muita gente usa isso, mas pelo menos comigo funciona, que é uma beleza. Se eu estudante de dormir é muito fácil, no outro dia eu acordar lembrando que eu estudei. Então pode ser que sirva para você. Eu vou tentar essa semana, principalmente. Eu dormi e resolvi. Cada um é uma loucura. Eu não me entendo, porque às vezes eu dormindo eu resolvo as coisas e acordo e tenho que anotar, porque isso vem de momento. Parece que o meu cérebro está trabalhando aquele problema. E outra coisa é justamente anotar. Anotar ajuda demais o cérebro a guardar. Anotar no papel, eu faço bem no Excel, trabalho bem. Eu mesmo uso Excel o dia inteiro, todo dia, e quando eu vou estudar um assunto novo, né, eu gosto muito do mercado financeiro, eu uso papel e caneta. Papel e lapiseira, né, porque erra muito. Então eu volto lá, igual era na escola, que justamente ajuda muito a fixar o que você está estudando. Essas SAPs mesmo, professor? Sim. Essas SAPs mesmo, eu imprimi tudo, porque no computador não dou conta de fazer, não. Você tá doido? E quem fez a mão, lembrando, pode entregar a mão, não precisa levar para o computador, Pode, né? não. Pode, Isso, né? é Tirar uma foto só aqui, escanear. escaneia ou tira uma foto e pode mandar, né? A foto fica difícil por questão do ângulo, Leandro. E aí, É às vezes, se escanear, não. né? O ideal é você baixar um aplicativo ali, tem vários, acho que tem o Scan, né? Scan App, Scan App, que é livre, né? De graça, você escaneia ali e manda, que fica mais fácil para eu corrigir, ainda mais cálculo, entendeu? Não, beleza, então. Sabia disso. Certo, senhores? Valeu. Ficamos com alguma dúvida mais nesse momento? Bom, as outras sábados eu ainda não mexi, então Todas. vai ficar para depois. A gente tem mais uma, né? Antes da sábado, Tem mais não. uma. Que a entrega é dia 30, a gente tem uma 27. Então, quer guardar essa última para momento de dúvida também? Dia Seria 27, bom. uma SAP? Eu vou correr para resolver essa semana para juntar mais dúvidas. Fechado, então. Semana que vem a gente faz. Talvez eu tenha encontre algum assunto para a gente trabalhar rapidão, né? Pelo menos já Igual tinha. hoje.
É. O assunto seria bom se a gente corrigisse a sala. Aí seria ótimo o assunto. Aí eu não posso, José, que aí não vai ter jeito. Aí eu vou entregar o ouro direto. Tem que ter um pouquinho de desafio. Tá certo, tá certo. Mas a gente pode trabalhar junto, uma ou outra, né? Metade de um. Estou aqui no. Por exemplo, vou dizer o Maurício, estou aqui fazendo cálculo, encontrei a distância. Quero entender como que funciona aqui para eu pegar o L-tab ali dos centros, né? Ou igual aqui o DI, na rosca, né? O DI, por que muda esse DI aqui? Vamos fazer essa parte do DI aqui para fixar melhor. Então, não tem problema nenhum. Ô, pessoal, a aula presencial vai ser no sábado, antes da eleição, né? Deixa eu confirmar aqui. Tem aula no dia 1º do 10. A eleição é que dia? É dia 2. Oh, beleza. Um dia antes. Então é isso, senhores. Agradecer aí a presença de cada um de vocês, né? Desejar bons estudos aí. Tô vendo que tem gente já com a caneta na mão aí, fazendo conta, né? Então, bons estudos para todo mundo aí. A próxima a gente faz dúvida também. Tá bom. Tá bom. Fiquem com Deus. Até a próxima web. Até mais. Obrigado, um abraço a todos aí, gente. Bom descanso aí. Valeu. Valeu, obrigado.